Olá, amigos, amigas. Boa noite a todos. Pontualmente 18 horas em Brasília. Nós vamos hoje já para a fase final do nosso curso, 12ª aula. Vamos comentar hoje um livrinho bem pequenininho, né, de 60 páginas. O prefácio desse livro aqui tem 22 páginas, então esse aqui tem 82, né? O prefácio é 1/3 do livro. Mas é um livro muito simples, é um livro que eu recomendo para quem quer conhecer o marxismo, ler primeiro do que o Manifesto Comunista. Aliás, se eu fosse indicar uma ordem, o segundo também não seria o Manifesto. O segundo seria um livro de Lenin, chamado Esquerdismo, Doença Infantil do Comunismo, né? Vocês sabem que eu estou publicando uma coleção, né, que é chamada Para Principiantes, né? O primeiro foi Marx, já está na 2ª edição, vou fazer a 3ª. E o segundo foi Lenin, lancei agora em dezembro. E quem entrar no meu site, na editora A Parte, com 2 P's, procura no Google lá, porque não pode pôr endereço aqui no chat, né? A editora A Parte, com 2 P's, só tem essa. Quem comprar os dois ganha 10% de desconto. Paga em 6 vezes, sem juros. E eu estou, então, finalizando esse curso nosso aqui. Vai resultar no volume 3 da coleção, Para Principiantes, que já está bem adiantado. Eu estou escrevendo o paralelo às aulas. E quantas aulas? Nós vamos terminar o curso e mais 3 aulas. Eu vou resumir este livro, este e este, que vai ser o grande, é o grande finale, é o livro mais importante, né? Então, aí terminamos o curso em mais 3 aulas, né? A minha estimativa é que o livro esteja disponível para ser adquirido em pré-lançamento, que eu vou contar com a ajuda de vocês, final de abril, começo de maio, quando lançarei também um outro livro, né, até o primeiro semestre desse ano aqui, e vou lançar mais 3 livros. Esse aqui é um livro de sociologia, 640 páginas, 2ª edição, já está pronto. E este aqui também está pronto, vai começar a revisão. Então, esse é o meu projeto editorial até 31 de julho. Vocês aí contar com o apoio de vocês na fase de pré-lançamento. E vou anunciar também, quem me acompanha já sabe, eu vou dar um curso, o 4º curso, Stalin para Principiantes, que vai ser um livro. O curso vai chamar Vida e Obra de Joseph Stalin, né? Odiado pela burguesia e por parte de uma certa esquerda. Então, interessante isso, né? Aliás, é preciso dizer que hoje nós completamos 79 anos da grande vitória que mudou o curso da Segunda Guerra, a Batalha de Stalingrado. Chamava Stalingrado, hoje acho que chama Volgogrado, né? Isso que mudou o curso da história. Quem venceu a Segunda Guerra foi o Exército Vermelho, sob o comando de Joseph Stalin. Eles procuram enlamear a memória do camarada Stalin, dizendo que ele matou 20 milhões, mas eles mentem, escondem que 20 milhões morreram
defendendo a União Soviética, defendendo o socialismo, lutando contra o nazismo. Então, eu vou começar esse curso logo que terminar esse aqui, né? Eu tenho todos os livros que nós traduzimos para o português do Brasil, tenho 2 biografias, então já estou em condições de... E se tudo correr bem, a saúde permitir, eu vou terminar, vou dar um curso Mao Zedong, Mao para principiantes. Aí eu fecho. Então, são os 5 grandes, né? Seja da elaboração teórica, seja da construção prática do caminho revolucionário para que o mundo possa viver no socialismo. Então, se der tudo certo, os 5 livrinhos eu vou um dia fazer aquele, sabe, aquele boxezinho bonitinho de papel, cartão assim, né? E do lado assim a carinha dos 5, né? Esse é o meu plano, é a minha contribuição nesse momento histórico para a difusão do pensamento revolucionário marxista-leninista. Não existe maoísmo, não existe stalinismo, como alguns falam, engelismo, existe marxismo-leninismo. O resto é bobagem, né? Mas, meus amigos e amigas, é um livrinho pequeno, é um livrinho simples. Ele, na verdade, é parte do livro que nós vimos na aula passada, que é o livro Anti-Düring, né? Senhor Eugene Düring, que Marx e Lenin, e Marx e Engels, o livro é do Engels, mas Marx escreveu uma parte, né? Como nós vimos já. Bom, então eu fiz aqui um roteiro de aula. Agradeço a todos os canais parceiros, especialmente as 2 grandes TV de streamer, que a partir de amanhã, entre quinta, sexta e sábado, eles retransmitem essa aula, que é a TV 247 e a DCM TV. Então, esses 2 canais juntos, às vezes, eles somam 10 mil alunos fazendo o curso. Então, é uma grande responsabilidade. Eu agradeço a esses 2 grandes canais que ajudam nesta divulgação do pensamento revolucionário neste momento importante, né, que nós vivemos no mundo. Vocês viram aí o resultado da eleição em Portugal, o Partido Fascista pulou de 1 para 11 deputados. É pequeno ainda, 5% do parlamento, mas um crescimento meteórico, né? E nós temos que barrar isso no mundo inteiro. E aqui no Brasil, na Colômbia, agora em maio. Esse é o nosso intento, né? Do socialismo utópico ao socialismo científico. Nós vamos aqui mostrar quem eram estes socialistas utópicos, que eram muito famosos na época da juventude dos nossos 2 grandes amigos, né, Marx e Engels. Vamos falar um pouco da teoria deles, por que eles eram utópicos e o que é o socialismo científico, o que ele difere do socialismo utópico, né? Vou ler algumas passagens que eu marquei para vocês aqui no livro, para ilustrar, né? Bom, esse livro ele foi escrito em alemão. Todos os livros de Marx e Engels foram escritos originalmente na língua nativa deles, né? É raro assim aquele escritor que escreve já em numa outra língua que não a sua, né? Mas este livro foi escrito original, né, em alemão, mas ele foi publicado a primeira vez já traduzido para o francês. Paul Lafargue, amigo de Marx e Engels. Marx era vivo, 1880, ele morreria 3 anos depois, com 65 anos, a minha idade, né? E
A edição inglesa, a edição alemã saiu, né? A edição inglesa sai apenas 12 anos depois, 1892, 3 anos antes da morte do próprio Engels e 12 anos depois da morte do Marx. No prefácio à edição inglesa, que consta desta edição da Global, nem sei se essa editora existe ainda. Na edição inglesa, é um prefácio longo, o Engels mesmo menciona que ele ficou surpreso da quantidade de línguas que o livro foi traduzido, este folheto. É um panfleto de 60 ou 80 páginas, né? Um livrete. 10 idiomas. Na época que ele publicou este livro, ele menciona que o próprio manifesto de 1848, que é o cartão de visita, né, o que como vou dizer assim, que é o lançamento dos comunistas no cenário político internacional, é o manifesto, não foi traduzido para tantos idiomas até 1880, quando saiu esse aqui, a segunda edição inglesa. 10 idiomas, ele menciona os 10 aqui, né? Russo, espanhol, etc, etc. Né? Bom, o objetivo do Engels neste livro é situar o leitor nos principais autores, as principais referências teóricas do pensamento socialista. São os fundadores do socialismo. Mas não era um socialismo que Marx e Engels resolveram chamar de científico. Né? Por quê? A palavra utópico é que eles eram ingênuos, pessoas bem intencionadas, né? Bom coração, pessoas queriam distribuição de renda e riqueza, etc. Mas a proposta que eles faziam não era exequível, não transformava a sociedade. Criava ilhas, locais, regiões assim muradas, onde as pessoas ali dentro vivessem uma realidade fora da que existisse lá fora. Né? Eram utópicos. Né? Então, o primeiro deles, e mais importante, não sei se nós vamos ter a imagem deles, né, que é o Saint-Simon. Né? O nome dele é Claude Henri de Rouvroy, né? Conde de Saint-Simon, Conde de São Simão, né? Ou Santo Simão. Ele é parisiense, né? Francês, nasceu em 17 de outubro de 1760, então é uma pessoa do século XVIII, morre no XIX, nós chamamos de pessoas entre séculos, né? A maioria das pessoas que me assistem nasceram no século passado, somos todos entre séculos, né? E ele morreu na mesma cidade, com um ano a menos do que eu, 64, em 19 de maio de 1825. Ele está enterrado no cemitério Père Lachaise, né? Eu estive nesse cemitério. Uma boa forma de fazer sociologia é visitando cemitérios, né? Acho que vocês imaginam por quê, né? Quem for a Paris, eu recomendo, entre ver tantas outras coisas, não esquecer de visitar este cemitério, onde estão enterradas as figuras mais proeminentes que você possa imaginar. E não é só visitar o túmulo, né? Olhar o que está escrito, olhar a fotografia, conversar com as pessoas, porque são túmulos muito visitados, né? Por exemplo, o Abelard e Heloíse estão lá, bonito, né? Parecem os dois lado a lado e de mão dadas, né? Chopin, o Allan Kardec,
Edith Piaf, Oscar Wilde, muito bonito, Proust, né? E então eu recomendo. Bom, ele é então um dos fundadores, junto com Charles Fourier, que vamos ver em seguida, do chamado socialismo moderno, que foi batizado por Marx e Engels de utópico, não é? Que defendia, de forma mais genérica, o igualitarismo. Queria que as pessoas fossem iguais. Né? Muito confuso o Saint-Simon, no sentido de identificar uma classe industrial e, do outro lado, uma classe ociosa. Na classe industrial, ele mistura trabalhadores proletários, né, com o próprio industrial, o empresário, o cientista, o gerente. Né? Então, ele diz que, na sua concepção, as necessidades básicas desta classe industrial, que é tudo misturado, precisam ser satisfeitas, saciadas estas necessidades, para que então a economia seja eficiente e a sociedade seja eficaz. Né? Então, essa é a análise que ele faz. Né? E aí integram essa classe, né? Trabalhadores produtivos, ele mistura cientistas, banqueiros, gerentes, empresários industriais, trabalhadores artesãos. Né? Veja, ele nasce num ano em que a máquina a vapor não tinha sido descoberta ainda. Descoberta não é o termo, né? Inventada. Né? A diferença de inventar e descoberta é aquilo que já existe, você só constata, aí é mais relacionado com questões físicas e químicas, né? Mas foi inventada a máquina a vapor. Alguns autores dizem que James Watt ele aperfeiçoou a máquina a vapor, que já existia, mas, independente disso, a data que me consta historicamente desta invenção de James Watt é 1776. Então, nosso autor tinha 16 anos, que então, passa a ser, a partir desta data, na Inglaterra, o auge da chamada Revolução Industrial, que, apesar do nome, não teve nenhuma participação dos trabalhadores, política, social, não. É uma revolução tecnocientífica. Né? Então, ele vive o apogeu desta revolução. Né? E a classe que ele menciona como oposta a essa classe industrial, ele chama de classe ociosa. São aqueles que não trabalham, fazem tudo para não trabalhar, vivem parasitando os outros e vivem, na verdade, a partir da riqueza gerada por outros. Então, de certa forma, isto é um embrião da classe da burguesia, do dominante, mas ele mistura na outra classe, ele mistura gente também proprietário de meios de produção. Né? Então, esta classe ociosa ela se beneficia do trabalho dos outros. Saint-Simon, ele, quando houve a Revolução Francesa, 1789, ele tinha 29 anos, né? Participou ativamente e ele marca aquilo que alguns autores chamam de uma ruptura com o pensamento do, em francês, ancien régime, né? Do velho regime, do velho sistema. Né? Ele, então, é um dos intelectuais que marcam este rompimento. O Rousseau foi um grande cara nesse sentido. Né? Ele morre, Rousseau, lamentavelmente, um ano antes de ver
a revolução que ele tanto pregou, 1778. É um cara muito conceituado, tem estátuas dele na França. Ele escreveu um livro clássico, Le Contrat Social, né, o contrato social, que é o que dá as bases para a teoria chamada contratualista de sociedade, né? Você faz um contrato, um pacto, e aí vem aquele famoso seu direito começa exatamente onde termina o meu, né? Muito atual isso com esses negacionistas que se acham absolutamente no direito de espalharem o vírus, de não se imunizarem como a ciência recomenda, né? Bom, o livro principal que Simon Claude-Henri de Rouvray, então Saint-Simon, nosso amigo líder Rubinho, o principal livro que ele escreveu foi Nouveau Christianisme, o Novo Cristianismo. Ele era absolutamente crítico às religiões, em modo geral, mas particularmente à religião católica, que era bastante forte ainda na Europa, e, claro, também às religiões protestantes, né? Esta obra foi publicada no ano que ele morreu e é considerada uma obra inacabada, né? É nessa obra que Saint-Simon desenvolve a ideia de uma espécie de filosofia racionalista. Nós falamos sobre isso na introdução da aula que eu resumi o grande livro A Ideologia Alemã, né? Onde eu situei exatamente esta diferença entre os racionalistas, né, e os empiristas. Não vou repetir, vocês podem rebobinar a fita em outras aulas, está lá, né? Essa filosofia racionalista, então, ele propõe quase que a criação de uma nova religião. Alguns chegam até a chamar de saint-simoniana, né? E como se fosse uma religião natural, né? Uma espécie de socialismo utópico ou uma ideologia. Não há Deus aqui envolvido, né? Ele influencia pensadores como Augusto Comte, né? E que também Comte meio que funda uma religião sem Deus, né? Tem templos comtianos na França, é interessante isso, né? Que é o precursor da sociologia, já é da minha ciência, né? Ele, Augusto Comte, foi o precursor, foi o primeiro que usou a palavra sociologia. 1824. Ele mandou uma carta no dia de Natal, 25 de dezembro, para um amigo dele, Monsieur Vallet, não sei o primeiro nome, e nessa carta ele fala: olha, eu acho que eu desenvolvi aqui uma ciência, resolvi chamá-la de sociologia. Portanto, daqui a 2 anos, a nossa jovem ciência, não é, vai completar 200 anos, onde alguém teve o primeiro insight de nos chamar pelo nome que perdura até hoje, né? Estou fazendo esses parênteses assim para ampliar o horizonte de todos vocês, né? Mas entre 24 e 38, ele parou de usar esse termo e começou a usar o termo física social. É o positivismo, né? É muito científico. Ainda bem que ele depois se arrependeu e voltou a usar. Já pensou, eu aqui estaria me apresentando, sou um físico social e não um sociólogo, né? Mas Comte teve influência de Saint-Simon, né? Mas não é considerado um socialista nem utópico nem nada, né? Portanto, essa espécie de religião que Simon funda, né? Não sei a origem do Saint-Simon, né?
é uma religião sem Deus, é uma religião herética, né? É um sistema que os autores chamam de deísta. Qual é a diferença de deísta de teísta, com T de tatu, né? Para o deísta, só a razão pode assegurar a existência de um Deus, não é? Diferente do teísta, que reafirma que o único Deus que se relaciona com os humanos. Se eu pudesse fazer uma comparação mais compreensível, são duas formas da crença em Deus. A forma transcendental, que é o deísta, né? Olha, alguma coisa existe, etc., mas não há nenhuma relação com os humanos, né? Então, esse é o Deus transcendental. Mas a pessoa crê nesta, seja força, seja o nome que você queira dar, gravidade, as quatro forças do universo, né? Eletromagnética, nuclear forte, fraca e gravidade. Você escolhe. Mas é um Deus, né? Mas não se relaciona com os humanos. Agora, o teísta, ele então tem uma relação pessoal com a divindade. Ele pede coisas, né? Você sabe, não creio em nenhum tipo de divindade, não há nenhuma inteligência superior além da que encontra-se no cérebro humano, mas sou respeitador de todas as religiões. Nós, de 8 bilhões, nós somos apenas 1 bilhão, tem 7 bilhões que acreditam em alguma divindade, né? E então eu não creio em nenhuma, mas porque religião para mim não tem lógica. Mas dentro de uma certa lógica, eu preferiria que as pessoas acreditassem desta maneira, desta forma deísta da crença na divindade transcendental. Mas esse não é o nosso tema, apenas registrei isso porque eles criam a religião, uma religião herética, né? Além de Comte, Saint-Simon influenciou Victor Hugo, grande escritor, patriota francês, mestiço, né? Produtor de grandes obras de romance, né? E George Sand, né? Que aqui tem uma relação música, poesia, uma pessoa bastante controversa, mas sofreu influência de Simon. Evidentemente, Marx e Engels, né? Quando Lenin escreve o livro As Três Fontes Constitutivas do Marxismo, é uma brochura pequenininha. No meu livro aqui esse livro do Lenin, eu publiquei lá atrás é um ensaio um pouquinho mais longo do que um artigo, né? Ele fala que a influência de Marx e Engels, desses dois jovens revolucionários, eles têm influência da filosofia clássica alemã, do socialismo utópico francês e da economia clássica dos fisiocratas ingleses. Portanto, Hegel e Feuerbach, na Alemanha, Saint-Simon e Charles Fourier, francês, e Smith e Ricardo, Davi Ricardo e Adam Smith, ingleses. E já que estamos na Inglaterra, há um outro autor que veremos daqui a pouco, que é o Robert Owen, também socialista utópico. A sociedade que Simon idealizou procura deslocar a direção espiritual desta mesma sociedade que está na mão da igreja, deslocar
para os homens de ciência. Então, eles usam esse termo homem como sinônimo de humanos, né? Que são os cientistas. Se Platão dizia que a sociedade deveria ser governada pelos filósofos, Saint-Simon deu um passo adiante e disse que a sociedade deve ser governada pelos cientistas. Este é Saint-Simon, muito resumidamente. E aí vamos ver o François-Marie Charles Fourier, que é o nosso debochado, não é? Brincalhão, com um espírito de humor bastante elevado, francês também, nascido na cidade de Besançon e morreu em Paris também com 65 anos. Eu estou ali na marca da trave, né? Dessa turma aqui, não passava muito dessa idade, né? Ele morreu em Paris 3, 4 anos antes de morrer, ele mudou para lá, né? Mas ele é dessa cidade do interior. Ele é considerado um sociólogo, assim mesmo como Saint-Simon. Aristóteles é um sociólogo, só que não tinha curso de ciências sociais e ninguém tinha ouvido falar de sociologia, né? É uma ciência recente, uma ciência, na verdade, criada e desenvolvida a partir das revoluções burguesas, né? Então, eu, revolucionário comunista, então, abracei uma ciência que tem uma origem dos pensadores burgueses, né? Mas ele é também, claro, filósofo e economista, né? E, junto com Saint-Simon, fundador do socialismo utópico. Eu escrevi aqui uma palavra errada. Esses manuscritos viram capítulos de livro, né? Ele foi um grande crítico do sistema capitalista, mais do que Saint-Simon, né? Atacou a industrialização, ou seja, a revolução industrial, adversário, atacou o liberalismo econômico e era crítico da moral e dos costumes, atacava a família tradicional burguesa, não é? Gerada a partir do casamento e da monogamia. Então, ele era crítico da monogamia. Eu acho isso muito interessante. Vocês pesquisem aí na internet, vão achar. Ele escreveu um livro, não é livro, é uma brochura, né? Tratado Geral dos Cornos. É isso mesmo que você ouviu, né? Um gozador, ele classifica lá 40 ou 50 tipos de cornos. É um brincalhão, né? Mas era um homem antissistema, era um homem. Inclusive, os autores que eu pesquisei para preparar esta aula, não é? Alguns autores, já vou falar daqui a pouco, ele é um dos precursores do feminismo moderno, né? Bom, ele propôs aquilo que ele chamava de unidades de produção e consumo. Então, você cria uma vila, cerca lá uma área rural, um sítio, não é? Você produz e consome, né? Então, unidades de produção e de consumo, né? Ele chamava isso de falansterios, que a definição são grandes construções comunais que refletiriam uma organização harmônica onde um trabalhador, né, trabalharia conforme as suas paixões e vocações. Ou, dito de outra forma, onde o trabalho não fosse alguma coisa penosa, né? Confúcio, que é o grande pensador e edificador da sociedade chinesa, Confúcio, gosto muito dele, né? Li os Analectos. Ele, em relação
A Paixão e Vocação tem uma frase de Confúcio que diz assim: quem ama o que faz nunca terá que trabalhar. Olha a profundidade disso, né? Eu, por exemplo, acordo 5 da manhã, durmo invariavelmente meia-noite, 1 hora. Eu não trabalho, eu faço o que gosto. E mesmo antes, quando tinha lá, eu nunca piquei cartão diretamente, né? Mas eu sempre tive 2 empregos. Mas também nessa época que tinha, eu amava as duas coisas que eu fazia: o trabalho político, militante, e o trabalho de docente na universidade. Eu nunca trabalhei na vida, segundo Confúcio, né? E então ele disse que as pessoas nesses ambientes eles fariam aquilo que eles amam, né? É puro idealismo, mas eram socialistas utópicos, né? Porque isso não pode ser transposto para a sociedade, né? Então ele trabalhava com os conceitos que chamam-se paixões individuais e seu desenvolvimento, né? Muito bem, Rubens, isso aí, meu amigo. Ele foi um precursor do médico psicanalista alemão William Reich, né? O socialismo dele, que Marx e Engels chamaram de utópico, eles chamavam de socialismo libertário. É um socialismo diferente, né? Ele, a sociedade que ele propõe, ela é meio anárquica, né? Ela é livre de qualquer hierarquia coercitiva. Por isso também o tópico Marx e Engels propõem uma sociedade onde exista uma ditadura revolucionária do proletariado, que tem hierarquia. Evidentemente que é uma sociedade amplamente democrática para os proletários, mas terá que ser uma ditadura para a classe opressora que foi superada em função de uma revolução, né? Mas este é outro conceito que não vamos aprofundar aqui, né? Ele é um crítico ferino da moral burguesa e cristã, que restringia o desejo e o prazer. Por isso é considerado um precursor da psicanálise. Em 1808, ele defendia a igualdade de gênero, ainda que a palavra feminismo só surgiria em 1837, né? Que foi o ano que eu não falei quando ele morreu, né? Foi o ano que ele morreu, 1837, né? Esse, eu falei um autor aqui que eu não vou divagar sobre ele, mas confesso que fui reichiano na juventude, li a obra inteira dele, não no original, porque alemão é uma língua que eu tenho pouco domínio. Acabei de importar em PDF o manifesto do Partido Comunista em alemão. Eu quero checar algumas palavras. O termo que Marx usa é proletários. Em momento nenhum ele usa classe trabalhadora. Eu falei isso quando fiz o resumo do livro A Situação da Classe Operária na Inglaterra de Engels, que a tradução, eles working class, que não é o original em alemão. Então, se foi um erro de tradução já do alemão para o inglês e do inglês para o português, quem traduziu, traduziu errado, porque traduziu do inglês em vez de traduzir do alemão, né? Mas William Reich era um revolucionário. Foi. Por um período curto, mas foi. Acho que eu tenho todos, são 9, acho que, livros que ele escreveu que tem tradução para o nosso português do Brasil, não é? Eu recomendo, se você gosta de ler, Revolução Sexual. Ele é um Charles Fourier, né,
1930, quantos anos depois, né? 100 anos depois? Pouco menos, ele morre em 37. O, o Reich critica a moral burguesa, repressora da sexualidade e assim por diante. E vamos para o terceiro, nosso amigo Rogério, o dono do canal. Muito bem, meu amigo, nosso filósofo. O último, Robert Owen, que nasceu em Newtown, não é Newton, né, na Inglaterra, em 1771. Portanto, ele é o mais velhinho do triunvirato, né? Ele morre em 58, 1850, do século XIX, com 87 anos. Ele é galês. Sabe que é galês quem nasceu no país de Gales, né? United Kingdom, o Reino Unido, é um dos países que compõem o Reino Unido. A Inglaterra é um deles, não é? Né? Ele é considerado o fundador do cooperativismo moderno, né? E é também considerado um dos fundadores do socialismo utópico, apesar deles não usarem esse termo. Esse é um termo de Marx e Engels. Ele foi diretor, não dono, diretor de importantes e grandes empresas têxteis na cidade de Manchester, onde o pai de Engels viria a ter uma grande empresa têxtil também, mas muitos anos depois do que Owen, né? E em todas as empresas que ele trabalhou, ele reduziu a jornada de trabalho dos e das operárias para 10 horas, porque no setor têxtil trabalhava-se entre 14 e 16 horas. Então você veja que, para a época, ele era um cara de ideias muito avançadas, né? Ele preocupou-se sempre com as condições de vida de todos os, aí a gente usa o termo seus empregados, mas os empregados das empresas que ele dirigia, né? Fábricas. Ele construía casas para estes empregados, né? Ele criou o primeiro jardim da infância, que nós sabemos o que é, mas ele que inventou, né? Para o filho dos trabalhadores e fundou a primeira cooperativa. A partir de 1817, um ano antes de Marx nascer e 3 anos antes de Engels nascer, né? Ele evolui, ele modifica o seu posicionamento e radicaliza, né, o seu conceito, a sua concepção, as suas ideias anticapitalistas, né, antissistema. E passa a fazer, então, ele deixa de fazer esse trabalho tipicamente assistencial e passa a fazer crítica frontal ao sistema capitalista. Então, ele evolui mais do que os outros dois, mas não consegue elaborar uma teoria científica de socialismo, né? Ele funda nos Estados Unidos uma colônia muito famosa, existe até hoje, como cidade, né? New Harmony, a Nova Harmonia, que fica no estado de Indiana, na cidade que hoje tem esse nome. Você pesquisa lá, deve ter. A cidade existe. No início funcionou bem, né? Onde unidades de produção e consumo, praticamente não tinha dinheiro, todos trabalhavam e recebiam em troca aquilo que necessitavam em função do tamanho das suas famílias. Mas não deu certo, né? Claro, não poderia, né? Você construir uma ilha de socialismo no meio do sistema capitalista, né? Dois foram os grandes pilares do pensamento de Owen, que influenciou nossos jovens. O primeiro era que ninguém é responsável pelas suas vontades e pelas suas ações.
Olha que interessante. E ele justifica por que disso, não é? Que as pessoas são produtos da hereditariedade e do meio ambiente. Isto no século XIX, quando este conceito, só a partir da descoberta da hélice do DNA, né, por Crick, década de 50, né, que hoje os biólogos evolucionistas discutem. Não há um determinismo biológico, olha, já está tudo pré-programado, é uma combinação do chamado genótipo e fenótipo, meio ambiente e questão evolucionária do DNA. Então, o que é determinante? Isso até hoje não há uma resposta, né? Portanto, para a época, isto era um pensamento avançado, né? E o segundo aspecto, não é? Ele se baseia na ideia de que, em função das religiões, os seres humanos são muito fracos e imbecis, né? Porque ele era muito crítico aí às religiões, então, mas a vida dá muita volta e ele morre em 58, 4 anos antes de ele morrer, ele se converte ao espiritismo, né? É uma pena. Essa era uma surge como uma corrente de pensamento, né, por Allan Kardec, não é propriamente uma religião. Eu estudei os seus postulados, como estudei de várias religiões, mas ela surge no momento em que os comunistas publicam o seu manifesto, em 1848. Não é nada por acaso. O materialismo do lado e depois vem o espiritismo, alguns dizem espiritualismo, né? Almas, reencarnações, etc, etc, né? Então, há um famoso que também era considerado um cientista, médico, escritor. Eu não li todos os livros dele, eu gosto muito de livros de autores de suspense policial. Agatha Christie tem aqui a coleção, os 90 livros dela, eu não li todos, acho que uns 80. Mas esse que eu vou falar para vocês aqui é o Arthur Conan Doyle, né? Inventor do grande Sherlock Holmes. Ele é um espírita roxo, doente, sabe? Fazia campanha, pregação e tal. E aí o nosso amigo Owen entrou nessa, né? Bom, na segunda parte do livro, Engels, então, vai dedicar a expor a sua visão sobre o significado da dialética. Nós não podemos passar muito tempo de 1 hora para atender as grades de programação dos grandes canais, né? Dialética como um instrumento da interpretação da natureza, né, que pode ser e deve ser aplicada à sociedade, né? Eu lanço mão aqui na página 45 da minha edição, né? Do que Engels entende por dialética. Eu não vou entrar nos detalhes, porque neste canal e nos outros parceiros, no meu, tem um canal que retransmite aqui, que é o canal da Geopolítica. Tem lá uma playlist, um curso que eu dei de Marx e Lenin, de 16 aulas, foram 4 de Marx e 12 de Lenin, né? Que gerou, inclusive, o livro Lenin para Principiantes. Quando eu falo de Marx, eu detalho as leis da dialética. Essa é uma parte filosófica do pensamento de Marx, que também está neste livro, né? A filosofia marxista, a sociologia marxista e a economia marxista, né? Tudo resumido, né? Bom, então, mas eu vou dizer aqui qual é o pensamento resumido de Engels sobre dialética neste livrinho, que é um livrinho de agitação, é um livrinho de propaganda, né? Diz Engels, abre aspas,
quando nos detemos a pensar sobre a natureza, ou sobre a história humana, ou sobre a nossa própria atividade espiritual, deparamos-nos, em primeiro plano, com a imagem de uma trama infinita de concatenações e influências recíprocas, em que nada permanece o que era, nem como e onde era, mas tudo se move e se transforma, nasce e morre. Então, as leis gerais da dialética é o movimento. E não é o movimento mais simples, que nem esse a igreja admite, que é um movimento de deslocamento de lugar. Sai deste ponto, chega em outro ponto. Não. É o movimento do conteúdo, é o movimento que transforma. O mais dialético de todos os pré-socráticos, todos eram dialéticos, os socráticos não são, né? Ou pelo menos não são tanto quanto os pré, né? O mais dialético deles era Demócrito, desculpe, Heráclito. Demócrito é também dialético, não é o mais. E tinha aquele que Marx fez a tese de doutorado dele, Epicuro, né? Deve ser o de Samos. Mas foi Heráclito que formulou a frase que eu vou falar, que você já ouviu em alguma mesa de bar, que você fez filosofia, estudou e debateu com os colegas, e ele usa o termo homem como gênero humano, né? Nunca será possível o mesmo homem banhar-se duas vezes no mesmo rio, porque não será mais o mesmo homem, nem será mais o mesmo rio. O rio se transformou, né? Ele mesmo disse da violência, não, esse é do Brecht, disse da violência das águas de um rio, mas não disse da violência das margens que o oprimem. Bonito, né? O rio vai transformando, o traçado dele, ele vai modificando, né? E você um dia entra no rio, faz lá umas reflexões, toma lá umas decisões e sai de lá modificado, né? Bom, então a lei básica da dialética é tudo se modifica, tudo se movimenta e tudo se transforma, né? Então este é o nosso Engels. Esse processo, né, de transformação e evolução é exatamente o oposto da metafísica ou do idealismo, né? Se um dia você tiver que escolher onde é que você se encaixa nas duas grandes correntes filosóficas, idealista ou materialista, você procure responder à seguinte pergunta: o que é que veio antes? É anterior a tudo? A ideia ou a matéria? Dependendo da resposta que você der a esta pergunta, você adotou uma linha, às vezes sem saber, né? Nossa formação intelectual educacional na sociedade capitalista ocidental é toda idealista e metafísica, toda, inteira. Não nos ensinam a pensar dialeticamente. Antigamente, os alunos e alunas, às vezes, de vez em quando, traziam uma maçãzinha para o professor ele punha na mesa, presente. Se o professor é dialético, quando o aluno fala, professor, trouxe aqui uma maçã. O professor disse, não, isto não é uma maçã. Isto é uma árvore de maçã. Isto é uma semente de maçã. Ela é tudo ao mesmo tempo, né? Nós não conseguimos enxergar assim, né? Então,
anterior a todas as coisas só pode ser a matéria, né? Porque da matéria deriva a ideia. Se você disse que a ideia é a anterior, você entende que a ideia, o espírito, cria a matéria, que é a base e a essência de todas as religiões. Não há uma exceção onde um ser abstrato, invisível, que você fala com ele, entre aspas, mas ele não te escuta, este ser criou todas as coisas. Né? Então, não há problema de ser assim. É uma questão assim de um processo de apropriação de um conhecimento científico que nem sempre está à disposição do conjunto das pessoas na sociedade, né? É como se pai perdoado eles não sabem o que fazem, né? Esse processo de evolução, que é oposto à metafísica, o Engels, então, descreve o pensamento dialético desde os gregos até Hegel. E quem foi Hegel? Porque Hegel é o marco, né, no livro. É o marco. Porque Hegel influenciou Marx e Engels, né? Mas Hegel não era. A dialética hegeliana não era, digamos, materialista, era idealista. Olha aqui o que diz Engels na página 50 do meu livro, abre aspas. Hegel era idealista, isto é, para ele, as ideias da sua cabeça não eram imagens mais ou menos abstratas dos objetos ou fenômenos da realidade. Mas essas coisas e seu desenvolvimento afiguravam-se-lhe, ao contrário, como projeções realizadas na ideia, que já existia, não se sabe como, antes de existir o mundo. Então, estas ideias já existiam dentro de nós. Isso, para um materialista como eu, é inconcebível. Não é? Se isso aqui é uma caneta, mas tem várias formas de caneta. Né? Então, isso aqui é uma caneta. Aí, se eu esconder esta caneta e pedir para você pense em uma caneta, a imagem que forma no seu cérebro da caneta, que é a ideia da caneta, só pode ser desenvolvida a partir da existência material da caneta. A ideia que Galileu inventou, por exemplo, o telescópio, né? Entre outras coisas, li a biografia dele essa semana, uma maravilha, esse é um gênio da humanidade. Não é possível você conceber o que é um telescópio antes da existência dele, mas para Hegel isso é possível. Né? Bom, o último capítulo do livro, Engels trata do conceito do materialismo histórico. Ele sintetiza o pensamento dos comunistas, quando relaciona as contradições do capitalismo e menciona as classes sociais e o proletariado. Então, materialismo dialético é uma coisa, materialismo histórico é outra coisa. Isto é, só o marxismo-leninismo é que desenvolveu esta forma de pensar. Né? A dialética de Hegel é uma dialética limitada. Né? Veja o que Engels fala dessa dialética na página 49. Hegel, em que pela primeira vez se concebe todo o mundo da natureza, da história e do espírito como um processo, isto é, em constante movimento, mudança, transformação e desenvolvimento, tentando, além disso, ressaltar a íntima conexão
que preside a esse processo de movimento e desenvolvimento, né? Então, ele dá um passo na linha de uma concepção dialética, mas ele é limitado por essa outra trecho que eu li para vocês, que a ideia já está determinada muito antes que o mundo fosse mundo, né? Finalizo duas últimas passagens. Engels abre o livro, na minha edição, página 28, com a sua definição de socialismo. O socialismo moderno, que ele será depois chamado de socialismo científico, é, em primeiro lugar, pelo seu conteúdo, fruto do reflexo na inteligência, por um lado, dos antagonismos de classe que imperam na moderna sociedade entre possuidores e despossuídos, capitalistas e operários assalariados, e, por outro lado, da anarquia que reina na produção. Então, na sociedade socialista que Marx e Engels idealizam, não há anarquia na produção. Tudo é produzido de acordo com uma planificação para que se assegure, né, o bem-estar, o mínimo produzido, para que todos possam ter acesso ao mínimo para a sua sobrevivência. Aí você fala, pô, mas isso aí é um pensamento numa sociedade que nem no século XIX deu certo, que era muito menos complexo, hoje daria certo. Nós temos que pensar, perseverar, construir, não é? Idealizar, não no sentido idealista, não é? Como é que poderia isso acontecer? O que é certo é que não dá para 430, não sei se é o número certo, pessoas na Terra, homens e mulheres, 430 trilionários deterem a equivalente à renda, riqueza de metade da Terra. Não é possível uma coisa dessa. Então, é preciso construir formas alternativas. E finalizo sim, quase finalizando. O conceito de materialismo para o Engels está na página 54. A concepção materialista da história parte da tese de que a produção e, com ela, a troca dos produtos é a base de toda a ordem social. De que, em todas as sociedades que desfilam pela história, a distribuição dos produtos e, juntamente com ela, a divisão social dos homens em classes e camadas, é determinada pelo que a sociedade produz e como produz, e pelo modo de trocar estes produtos. Não é? Todas as sociedades humanas guardam uma relação entre a base material e a superestrutura, a ideologia. E quando que uma base material, um modo de produção econômico, quando que ele se altera? Altera sempre que houver o desenvolvimento das forças produtivas. Professor, eu não sei o que são forças produtivas. Não tem problema. Estamos aqui para explicar. Forças produtivas é uma somatória da mão de obra, do trabalho que produz as coisas, né, com os mecanismos, com os instrumentos, com as ferramentas e mais a tecnologia. Somado a tudo isso, são as forças produtivas que movimentam e desenvolvem o modo de produção. Então, quando você faz uma descoberta, isto causa um impacto na maneira de fabricar, produzir as coisas.
né? Então, isso é o materialismo histórico. Tudo se modifica nas sociedades quando ocorre o desenvolvimento das forças produtivas. E aí sim, o grande finale, né? Nosso amigo aqui na última página não poderia nos deixar de brindar, mostrando que ele era um jovem, já não era tão jovem aqui, em 1880, né? Revolucionário, já tinha 60. Revolução Proletária, página 79. Solução das contradições. O proletariado toma o poder político e, por meio dele, do poder político, converte em propriedade pública os meios sociais de produção, que escapam das mãos da burguesia. Ou seja, a burguesia é expropriada destes meios. Com este ato, o proletariado, no caso, redime os meios de produção da condição de capital, que meios de produção são os bens de capital, que tinham até então quem? A burguesia, e dá ao seu caráter social plena liberdade para se impor. Então, estes meios privados, que eram considerados capitais, agora passam a ter um papel social. A partir de agora, já é possível uma produção social segundo um plano previamente elaborado. E finaliza. A realização deste ato que redimirá o mundo inteiro é a missão histórica do proletariado moderno. E o socialismo científico é a expressão teórica do movimento proletário. Destina-se a pesquisar as condições históricas e, com isso, a natureza mesma deste ato, infundindo assim à classe proletária chamada a fazer esta revolução. A classe hoje oprimida, a consciência das condições e da natureza da sua própria ação. Então, aqui, já um senhor, né, de meia idade, que não perdeu o vício revolucionário, que acredita no processo da transformação, né? Meus amigos, amigas, passamos um pouquinho de 1 hora. A reprodução das minhas amigas lá do 247 do DCM, eles colocam velocidade 1,25, viu? Então, você vai me ouvir lá, às vezes é um pouquinho mais rápido, só um pouquinho, às vezes não dá para perceber. Agradeço muito mais uma aula junto com vocês, a nossa 12ª. Semana que vem volto, não sei com qual desses 3 livros, mas faltam apenas 3 aulas para terminarmos o curso. Eu ficaria muito feliz se você ajudasse a divulgar o meu site, da minha editora, se você pudesse me dar a honra de adquirir os meus livros. Eu não quero ficar rico com o livro, mas eles me ajudarão a publicar, a imprimir as próximas edições. Obrigado, até semana que vem. Grande abraço, beijos em todos. Tchau.